Olá, irmãos, estamos aqui de volta. Hoje nós vamos falar sobre as principais maldições que o nosso Senhor Jesus já levou lá na cruz. Em continuação a essa mensagem da cruz da aula anterior, eu queria completar isso falando das principais maldições que o nosso Senhor Jesus levou. Todos nós sabemos que o nosso Senhor Jesus levou todas as maldições lá na cruz, mas parece que muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu também não entendia isso antes. Nós temos que organizar isso e tomar posse da palavra de Deus, dos acontecimentos que realmente houve naquela época, desses acontecimentos, e qual é a vida que nós podemos viver através da cruz. Nós vamos falar hoje somente, rapidamente, três das principais maldições que o nosso Senhor Jesus levou. Primeiro, Ele levou todas as maldições da nossa condenação que nos era contrária. Então, Ele pregou lá na cruz da maldição, toda a maldição de todos os pecados de toda a humanidade, desde o pecado de Adão. O segundo, nós vamos falar sobre a maldição de doenças e enfermidades que o Senhor levou. E terceiro, a maldição de pobreza, miséria que o Senhor já levou lá na cruz. Então, primeiramente, eu gostaria de falar sobre a condenação que havia sobre nós, porque a palavra de Deus fala no livro de Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, desde o pecado de Adão, a pessoa está destituída da glória de Deus. Desculpa. Estava separado da glória de Deus, porque no livro de Romanos 6:23 também fala, pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a única forma de pagar pelos nossos pecados era o próprio sangue de Jesus. O nosso Deus, Ele é a palavra, Ele é Espírito. Deus é Espírito, Ele é a própria palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E Ele se fez carne para poder morrer na cruz e derramar seu sangue, porque o preço do sangue é o preço do pecado. Ele tinha que derramar seu sangue. Então, quando Ele derramou seu sangue lá na cruz, falamos nas aulas anteriores também, que na realidade Jesus morreu pela sua própria autoridade, né? Ele não é que Ele sofreu a morte na mão do inimigo, não. Vamos ver isso primeiro, vamos deixar bem claro isso, para a gente entender nesse mundo espiritual, como é que acontecem essas coisas, porque a gente tem que entender exatamente o que acontece. No João 10, Evangelho de João 10, eu vou ler 17 e 18. 17 e 18 de João 10 diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Amém. Eu estive pregando isso nesse domingo de Páscoa também. O nosso Senhor Jesus, não que Ele sofreu na mão de romanos, sim, eles tiveram acusação, sim, mas eles conseguiram matar Jesus? Não. Jesus morreu pela sua própria autoridade. Ele é Deus, ninguém consegue matar um Deus. Ninguém pode matar Deus, senão o diabo mataria Jesus. Não tem como. Ninguém pode matar. Ele disse que morreu pela sua própria autoridade, pela legalidade, por causa de nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas ninguém que tivesse mais poder que Ele pudesse matar. Não é isso. Ele também não está debaixo à mercê de outras autoridades, porque Ele é a própria autoridade absoluta no céu, na terra e debaixo da terra. Então, verso 18, ele fala assim: ninguém a tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, nosso Senhor Jesus, Ele morreu pela sua própria autoridade. E ao mesmo tempo, ao preço do seu sangue, Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso que Ele é Cristo Redentor. Ele não é usurpador. O ladrão é o usurpador, pega o que não é dele. Nosso Senhor Jesus não. Ele pagou e resgatou. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, é Cristo Redentor. Ele nos resgatou
através do pagamento do seu sangue. E ali, não somente aconteceu a morte, mas nessa morte nos libertou das maldições que nos eram contrárias. Primeiro, com a morte de Jesus, ele cancelou toda a escrita de dívida. Vamos ver Colossenses 2, 13 e 14. Diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amém. Amém. Inclusive os pastores também pregam bastante sobre isso. E em grego, quando fala cancelou, em grego chama tetelesta, quer dizer, pagou por tudo. Já pagou por tudo isso. Ele foi lá e pagou o preço, né? Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Tinha escrita de dívida, né? Então ele cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Inclusive, quando ele morreu na cruz, ele levou os pecados desde o pecado de Adão, desde o pecado original de Adão e pecado de toda a humanidade, pecados e maldições hereditárias. Por que pecado? Porque no livro de Êxodo, capítulo 20, vamos ver rapidamente, Êxodo 20, ele fala assim: Êxodo 20, verso 4 a 6. Verso 4 a 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. Aqui, como consequência dos pecados, a palavra de Deus diz que o pecado de idolatria, de imagem, essas coisas todas, a palavra de Deus fala que a maldição vai até a 3ª e 4ª geração. É muita coisa, irmãos. Até a 4ª geração, meus pais, 1ª geração, os avós, bisavós, tataravós, vai até 4ª geração. Então, isso quer dizer que se alguém... Na realidade, eu tenho 16 tataravós, porque eu tenho 2 pais, pai e mãe, 4 avós, 8 bisavós e 16 tataravós. Então, se um deles ele agiu errado na idolatria, que a palavra de Deus fala aqui, essa semente da maldição pode estar na minha vida. Inclusive, isso a gente vai ver depois. A gente vai ter uma série de estudos sobre libertação, como nós devemos nos libertar de tudo isso. Claro, porque Jesus já cancelou, mas você tem que se libertar. Muita gente não sabe que foi cancelado, por isso que não consegue se libertar. Então a libertação é uma outra coisa. Mas Jesus já cancelou, por isso que a palavra de Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6, né? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Tem muita gente que não sabe viver uma vida poderosa, uma vida livre, poderosa do reino de Deus, por não conhecer a palavra de Deus. Amém? Está sendo enganado pelo diabo. Então, essa maldição foi cancelada. Então, nós temos que saber viver essa vida abundante através desse cancelamento e colocar em prática em nossas vidas. Mas muitos estão sendo enganados e vivendo essa maldição ainda, né? Nós temos que nos desvencilhar dessas maldições. E no livro de Deuteronômio 23:2, Deuteronômio 23:2 diz assim: quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Aqui fala que até a 10ª geração. Quando é o quê? De união ilícita. Ilícita é o que é? São filhos bastardos. Os filhos que nasceram fora do casamento legal. Inclusive, irmãos, se você está ajuntado, não oficializou o casamento, isso é brecha, irmãos. Isso é brecha
está dando brecha para o inimigo, tem que registrar o casamento. Isso é muito importante, irmãos. Porque, mas a lei reconhece casal depois de tanto tempo. Sim, pode até reconhecer por causa de inventário, né? Porque muita gente está dando golpe nessas coisas. Então, a lei pode reconhecer. Mas se você não casou no papel, se você vai preencher, por exemplo, o imposto de renda na Receita Federal, você não vai colocar casado ali. Oficialmente você é solteiro. Isso quer dizer que, mesmo estando juntado, união estável, tudo, se você não está casado no papel, legalmente, juridicamente, você está solteiro. E o filho que nasce sendo solteiro é filho bastardo. É somente os filhos nascidos dentro do casamento que é legal. Fora do casamento é filho bastardo, irmãos. Então nós temos que ver que essa maldição, a Bíblia fala que vai até a 10ª geração. 10ª geração. Existe um caso, um exemplo na Bíblia de filho bastardo que foi até a 10ª geração. Que um dos filhos de Jacó, 12 irmãos, 12 tribos de Israel, o quarto era o Judá. O Judá teve aquele caso todo, que os filhos morreram e a nora acaba enganando ele para ter filho com ele, né? E acaba tendo um filho bastardo, e ali veio essa maldição, que vai até a 10ª geração. A palavra de Deus diz até a 10ª geração. Mas, como as pessoas não sabem, na 10ª geração, o inimigo investe para ter mesmo pecado, para cometer mesmo pecado, para perpetuar essa maldição. E a 10ª geração de Judá, no capítulo 1 de Mateus, fala que é o Davi. Davi também teve filho com Batseba e foi perpetuando as maldições. Então, nós temos que saber chegar e enxergar isso no mundo espiritual, quebrar e cancelar essas maldições, porque o Senhor já fez essa obra lá. Ele já conquistou e muitas vezes nós não sabemos resgatar isso. Mas para isso, nós vamos falar especificamente, quando falamos de libertação, eu quero mostrar tudo na palavra de Deus, por que nós temos que fazer isso. Amém? Mas aqui diz que ele cancelou de uma vez por todas toda a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Vamos ver também rapidamente Zacarias 3:9. Zacarias, antes de Malaquias, no Antigo Testamento, Zacarias 3:9 diz assim: vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Amém. Através do profeta Zacarias ele falou que os pecados da humanidade, dos filhos, removerei o pecado dessa terra num único dia. E realmente aconteceu num único dia. Jesus, num único dia, ele pagou por todos os pecados da humanidade. Amém? Então, a primeira das maldições levou o pecado que consistia em ordenanças, era contra nós. Ele removeu, e quando ele morreu na cruz, disse: tudo está consumado. Então foi cancelada toda a dívida, toda a condenação que nos havia, que nos era contrária. Por isso que no livro de Romanos 8:1 fala, no livro de Romanos 8:1, ele fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém. É isso que ele está falando. Nós somos livres. Nos libertou da lei do pecado e da morte. E quanto a isso a gente vai falar mais vezes, porque olha, muita gente sabe, mas não está sabendo viver a consequência, essa bênção que o Senhor nos deu, né? Então nós temos que saber viver sem condenação. Isso não quer dizer que você pode pecar à vontade, não. Você está dando brecha e legalidade para o inimigo se fizer isso. Então, porque nosso Senhor Jesus já fez isso, nós podemos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, mesmo sem pecar. E mesmo que a gente falhe, mesmo falhando, a gente confessa os nossos pecados para que essa legalidade não atinja nossas vidas, amém? Então, essa condenação do pecado original de Adão, desde Adão, foi cancelada lá na cruz. Então, já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém?
E a segunda maldição que o nosso Senhor Jesus levou está no livro de Isaías 53. Isaías 53, 4 e 5. Acho que todos já conhecem bem essa palavra. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, ele poderia ter morrido tão somente lá na cruz, mas antes de morrer na cruz, ele fez questão de ser ferido e transpassado da cabeça aos pés. Por quê? Para levar nossas enfermidades, nossas dores e enfermidades. Irmãos, por isso que, inclusive, quando eu vou ministrar a cura, nas ministrações, nas visitas, nos hospitais, nas casas, muitas vezes eu declaro: Senhor, pelas suas feridas nós fomos curados. Em nome de Jesus nós recebemos a cura e repreendemos todo o mal, toda dor e enfermidade saia em nome de Jesus, porque nós temos esse direito de ordenar que saia, porque o nosso Senhor Jesus já pagou por isso também, já levou todas as doenças e enfermidades. Essas maldições foram canceladas lá na cruz. Lá na cruz. Por isso que a palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os doentes e serão curados, curai os enfermos. Só que muitos não creem nessa palavra, falam: eu sou pecador. Muita gente acha que isso é humildade. Não, irmãos, não é humildade, isso é arrogância. A verdadeira humildade, na realidade, quem que colocou em prática a verdadeira humildade? Foi o Davi. Quando ele era jovem, deve ter tido seus 17, 18 anos de idade, quando ele enfrentou Golias, quando todo mundo tinha medo, ele não tinha nem idade para ser soldado, ele chegou e falou: eu vou lá matar ele, porque ele está ofendendo o nosso Deus. Isso é humildade, irmãos, porque ele confiou totalmente em Deus. Não ele, o Davi, ele, inclusive, era novo e era franzino. Quer dizer, ele tinha muita coragem, sim. Ele já matou leões, ursos, tudo isso. Mas ele não era de grande porte, né? E ele conseguiu falar daquela forma por quê? Porque no coração dele ele confiava no Senhor. Ele tinha certeza absoluta que Deus daria a vitória. Não que ele tenha habilidade para isso. Que ao mesmo tempo, se a gente analisar, por exemplo, a vida de Moisés, quando ele tinha 80 anos de idade, lá no Monte Sinai, na sarça ardente, o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, ele chama para levar de volta para o Egito, para salvar, para conduzir o povo de Israel, para libertar do cativo do Egito. Aí Moisés, ele fala: não, eu já tô velho, com idade avançada, nem sei falar direito, então manda outro, Senhor. Isso na realidade não é humildade, isso é arrogância. E muitas vezes a gente age dessa forma, achando que é humildade. Por que isso é arrogância? Porque ele estava confiando só nele. Ele falava, inclusive: olha, se eu fosse mais novo, se eu tivesse 30 anos, 40 anos, poderia ir. Como se ele pudesse resolver aquilo lá. Não. Deus só queria usar ele na frente. Mas quem ia fazer todo o trabalho? O próprio Deus. O próprio Deus ia fazer isso. Só que ele não estava confiando no Senhor como Davi confiou. Então, se a gente analisa rapidamente a vida de Davi e de Moisés, parece, a primeiro momento, que o Davi foi arrogante, era um menino arrogante. E o Moisés parece que foi humilde, mas é muito pelo contrário. O Davi foi humilde porque confiou no Senhor, e o Moisés foi arrogante porque ele confiou nele. Os irmãos estão entendendo? A gente não pode confiar em nós, isso é arrogância. Nós temos que confiar no Senhor. Por isso que quando Deus fala: imporão as mãos sobre os doentes, serão curados, tem que, pela humildade e obediência, impor a mão sobre os doentes, eles serão curados. Amém? Glória a Deus. Então, isso acontece porque o nosso Senhor Jesus já levou todas essas maldições lá na cruz. Lá na cruz. Ele levou lá na cruz essas maldições e nós temos o direito de sermos curados. Então, quando tem uma pessoa doente, nós temos que orar para ser curado. Claro,
Deus pode usar remédios, hospitais, médicos, sim, também, sim. Deus usa isso, sim. Mas nós temos que partir do princípio que as doenças não vêm de Deus. Porque o Senhor levou essa enfermidade toda, então não vem de Deus. Isso é uma legalidade, brecha que tem, o inimigo vem para matar e roubar e destruir. Ah, mas eu já orei, por que eu não sou curado? Olha, o que acontece, o que a gente tem visto na realidade é o seguinte: Deus cura sim, só que no processo de cura, muitas vezes Deus permitiu que essa doença viesse para quebrantar aquele irmão, aquela irmã. Porque quando está com saúde, a pessoa não é quebrantada. Muitas vezes não é, a maioria não é. Então Deus queria quebrantar. Então, muitas vezes, claro, a doença não vem de Deus. Claro que aconteceu da soberania, da permissão de Deus, sim. Que por legalidade, o ladrão, o inimigo, eles tentaram e veio essa enfermidade. Só que no processo de cura, Deus usa esse processo de cura para libertar, para tratar o caráter dos seus filhos. Isso sim acontece. Por isso que muitas vezes a cura demora um pouco mais que os outros. Tem gente que é curado instantaneamente, mas outras pessoas é curado porque existe propósito de Deus. Eu digo que isso é o amor de Deus, porque o Deus quer usar de forma tremenda a vida daquela pessoa. Então não pode ser curada de qualquer forma. Ele quer aproveitar a situação para curar não somente no físico, quer curar na alma também. E muitas vezes a pessoa só se quebranta no leito, irmãos. E infelizmente é assim que acontece. Quando a pessoa está bem, aí não. Só quando está no leito, aí bate o desespero, começa a procurar a ajuda de Deus. Então, nesses momentos o Senhor aproveita também para tratar o caráter, a alma daquela pessoa também. Por isso que muitas vezes a cura da doença demora a acontecer. Então o que nós temos que fazer? Continuar orando, porque a doença não é de Deus. Por isso que nosso Senhor Jesus, na realidade, desde a origem nós podemos ver que lá na cruz, Ele levou as nossas enfermidades. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? Então, em primeiro lugar, nós temos que entender que é um direito de você ser curado. Sem toda a enfermidade, doença, repreende. Deus não quer que seu filho fique doente ou esteja doente. Muitas vezes Deus permite que aconteça para tratar aquele filho ou aquela filha. Mas, de forma geral, as doenças e enfermidades o Senhor já pagou lá na cruz. E não quer que seus filhos fiquem doentes. Mas, muitas vezes, é a única maneira da pessoa se endireitar diante de Deus, a cura da alma também. Então, acontece isso também. Claro que também existem retaliações dos inimigos que vêm retaliar, né? E falar em doença, tem retaliação. Quando você vai ministrar, vai fazer a obra de Deus, existem retaliações. Se você cutucar um traficante, ele não vai revidar você, é a mesma coisa. Então existe a retaliação também. E muitas vezes também, às vezes a pessoa fica doente mesmo, não é só pelo ataque, não é só pela retaliação, não é só... existe também a ação de Deus também. Quando Deus toca tremendamente, quando Deus derrama uma unção especial na vida da pessoa, a pessoa fica doente. Pode acontecer isso também. Vamos ver isso no livro de Daniel rapidinho. Daniel mesmo, depois de várias revelações assim tremendas, o Daniel diz que ficou várias vezes doente. No capítulo 8, verso 27, fala sobre isso. Depois da visão que Deus deu nos capítulos anteriores, eu vou ler 26 e 27. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois eu levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão.
estava além da compreensão humana. Amém. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes quando Deus te usa para cura, para libertação, para revelação, para profecias, e nesse caso Daniel mostrou visões das coisas futuras que iam acontecer, inclusive coisas que ainda nem aconteceu do Apocalipse. Deus mostrou coisas tremendas ao Daniel. Então, quando Deus mostra, é a glória de Deus invadindo o espírito dele. E nós somos corpo, alma e espírito junto. Então, muitas vezes, irmãos, quando a glória de Deus desce em você mesmo, o seu corpo não consegue aguentar. Não aguenta, não aguenta. O Daniel mesmo fala, olha, depois dessa visão da tarde e das manhãs, ele falou, fiquei exausto e doente por vários dias. Quem é ministro da palavra de Deus sabe, quando vai evangelizar, quando vai ministrar pelos doentes, fazer libertação, depois a gente fica exausto. No mundo espiritual, irmãos, tem essas ministrações, 1 hora de ministração assim, intensa, equivale no físico 8 horas de trabalho braçal. É mais ou menos isso. A gente fica exausto mesmo, até doente por causa disso. Isso não é que é ataque do inimigo, não. Porque o meu corpo, o corpo do pecador, não consegue suportar a glória de Deus, porque nós somos o canal de bênção, através de nós que a unção é passada. Então, muitas vezes acontece por isso também. Então, a gente tem que saber diferenciar, discernir o que é doença do inimigo, o que é ataque do inimigo, o que é retaliação do inimigo, ou quando é Deus que toca e você fica doente também. Mas, de forma geral, Deus não quer que você fique doente. Então, o que nós devemos fazer? Impor as mãos sobre doentes e serão curados, porque essas doenças, na realidade, para que você não permaneça doente, o nosso Senhor Jesus já pagou lá na cruz. Está pago lá na cruz. Então, nós somos libertos de todas as doenças e enfermidades, qualquer que seja. Amém? Então, claro, nesse caso, acontece também. Pela unção nova que vem, a pessoa fica 2 dias, 3 dias de cama. Eu também já fiquei de 3 dias de cama sem ataque, sem nada, porque Deus tocou muito forte. A glória de Deus é tremenda. Então a gente fica sem força mesmo, fica mole, mas fica na paz, né? Quando é assim, não tem aquela opressão. Quando é retaliação, ataque maligno, você sente muito cansaço com opressão, é diferente. E quando é do tratar de Deus, você tem aquele cansaço todo, mas você sente a paz, porque é o Senhor que está fazendo. Então tem tudo isso. Mas de forma geral, todas as maldições foram canceladas lá na cruz, amém? E por último agora, hoje, Deus cancelou todas as pobrezas e misérias. Vamos ver, eu quero ler primeiro. 2 Coríntios. Primeiro eu queria ver o Mateus 8:20. Mateus, depois eu vou ler o 2 Coríntios 8, mas Mateus 8:20. Hum. 8:20 diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Amém. Ele diz que os pássaros têm seus ninhos todos, né? Raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Ou seja, durante o seu ministério, Jesus não tinha a casa dele, não tinha um quarto, uma cama para ele. Ou seja, ele foi andarilho. O que é andarilho? Mendigo, né? Então, o que é isso? Jesus, ele se fez pobre na realidade, irmãos. Vamos ver na 2 Coríntios 8:9. Não que ele seja pobre, é diferente. Ele se fez pobre. 2 Coríntios 8, verso 9. Diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Amém. Amém. Glória a Deus. No livro de Ageu, capítulo 2, fala que ele é dono do ouro e da prata. Ele, claro, nosso Deus é criador do céu e da terra. Tudo isso é de Deus. Tudo isso é de Deus. Ele é dono do mundo. Ele é dono do mundo, do universo, de tudo, do reino de Deus, tudo isso.
mas ele se fez pobre. Muita gente não entendendo isso, acha que tem que viver pobre igual Jesus viveu. Jesus vivia de ofertas, de favores naquela época. Porque ele disse que não tinha onde repousar a cabeça, não tinha casa para ele. Porque ele se fez pobre, irmãos. Não que ele seja pobre, é diferente. Por quê? Por causa, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele levou toda a nossa pobreza, irmãos. Ele vivendo como pobre naquele tempo, ele levou nossa pobreza. Amém? Então, por quê? Que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Quando eu vou pregar em outros lugares também, eu costumo perguntar para os irmãos, conforme a palavra de Deus, o Filho de Deus, ele tem que ser pobre, quer dizer, tem que ser rico, pode ser rico ou não pode ser rico. Aí a maioria das pessoas fala, pode ser rico. E às vezes, infelizmente, tem gente que fala, não, o cristão tem que ser pobre. Está repreendido, irmão, está repreendido em nome de Jesus. Não é a palavra de Deus. A pessoa que fala que tem que ser pobre e se orgulha por ser pobre, né? Tem gente que fala assim, nós é pobre, mas é feliz. Irmão, o que é isso? Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Muitas vezes eu já visitei muitos lugares, pastores, já preguei em muitas igrejas. Realmente eu preguei em centenas de igrejas, graças a Deus. Deus me levou em vários lugares para pregar, Brasil todo, fora do Brasil. E muitos pastores, às vezes, me convidam para ficar na sua casa humilde. Eu nunca reclamei, claro, sim, não é isso. Mas às vezes, tem pastores, tem irmãos que falam com orgulho que eu sou pobre. Isso não é de Deus, irmãos. De jeito nenhum. Então, tem que rasgar esse versículo da Bíblia. Não é que Jesus... Irmãos, Jesus viveu pobre para levar a nossa pobreza, para que através da pobreza de Jesus, nós, filhos de Deus, se tornassem ricos. Mas alguns falam, olha, pode ser rico. Aí eu volto a perguntar. Conforme a palavra de Deus, filho de Deus tem que ser rico, pode ser rico. Irmãos, pelo que eu entendo aqui da palavra, tem que ser rico. Financeiramente, sim. Mas a gente vai ser rico lá no céu. Irmão, aqui na terra. No livro de Isaías 1,19, vamos ver, Isaías 1,19. Na realidade, tudo isso eu vou falar depois numa aula, quer dizer, numa aula não dá. Eu vou fazer algumas aulas sobre finanças. A gente tem que saber viver as finanças do Senhor, irmãos. Finanças. Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Desta terra também. Vamos ver no livro de Marcos 10:29, Marcos. Dez, 29, 30. Respondeu Jesus, diga-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Amém. Ele fala 100 vezes mais, já no tempo presente e também na era futura, lá no céu também. Então a riqueza que Deus fala é riqueza material aqui e lá, porque comerão os melhores frutos desta terra, irmão. Irmãos, Deus não quer que ninguém, nenhum filho, fique pedindo esmola. Eu sou pobre, mas sou feliz. Ser pobre não é feliz, não. Eu tenho certeza disso. Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Sim, você pode ter a paz, é diferente. Já viu pobre e rico? Momentaneamente você pode rir, sim. Mas a sua vida de pobre é ser feliz? Mentira. Isso é mentira. Momentaneamente você pode ter paz, felicidade, sim. Sim. Mas a vida de pobre, não.
E eu rejeito isso em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, sendo rico, Ele se fez pobre, que por através da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele levou na cruz toda a pobreza e a miséria, pagando lá na cruz, irmãos, para que você se tornasse rico. Irmãos, Deus te deu o poder e a autoridade do nome de Jesus. Deus te deu o poder do reino de Deus, do Espírito Santo. Ele te deu o ensinamento da palavra. Ele enviou teus anjos, o exército de anjos para ficar com você. Deu a palavra de vitória para você. E você tem que ser pobre? E às vezes se orgulha disso? Para mim, eu não quero isso não. Amém? Porque eu não entendo dessa forma. A palavra de Deus é muito contrária. Não. Essa riqueza, não só aqui, mas lá no céu também. Deus dá condições. Inclusive tem que usar da inteligência e sabedoria que Deus te deu. Né? Tem que trabalhar sim. No livro de Tessalonicenses fala, se você não quer trabalhar, nem coma. Irmãos, a gente não pode ser preguiçoso, vagabundo. Não que você seja, irmãos. É o que diz a palavra de Deus. Você tem que trabalhar. Suar a camisa, sim. Usar da inteligência, sabedoria, o talento que Deus te deu, sim. Tem que trabalhar duro. O trabalhador merece seu salário, sim. Aí Deus abençoa. E depois, mas eu trabalho duro. Você não sabe, pastor. Eu trabalho duro. Só Deus sabe do meu sofrimento. Irmãos, mas tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Olha, praticamente todas as pessoas que vêm pedir oração por causa de finanças, que estavam num perrengue de finanças, 99% das pessoas que pedem oração pelas finanças, não somente no Brasil, mas em outros países também, a maioria não é dizimista, irmãos. Não semeia, como é que vai colher? Se você não semeia, como é que vai colher? Esse é o princípio básico do mundo espiritual. Já viu o pessoal que trabalha na lavoura, ele nem semeia e quer colher? Não existe isso no mundo espiritual. Claro, a gente vai falar sobre finanças. Eu vou precisar de umas 2, 3 aulas, pelo menos, só para falar de finanças da palavra de Deus. Inclusive, eu falo para os pastores, muita gente também, olha, tem líderes também, tem líderes que ficam pedindo esmola para o fiel. Irmãos, nós temos que pagar aluguel desse salão, nós temos que comprar ventilador, cadeiras que vocês sentaram, nós precisamos de dinheiro, então não fica constrangido quem trouxe oferta. Irmão, está pedindo esmola. Me desculpa, está pedindo esmola. O líder tem que ensinar a prosperar, é diferente. Tem que ensinar a prosperar e não ficar pedindo esmola, irmãos. Não é ficar pedindo dinheiro. Quem pede dinheiro é mendigo. Filho de Deus não fica pedindo dinheiro. Antigamente, muito antigamente, eu não sabia, ficava pedindo. Não, Deus vai te mandar. Deus vai te mandar se você for fiel na palavra de Deus. A palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Então nós temos que aprender sobre finanças, que é a lei de Deus que funciona. Mas o nosso Senhor Jesus, de forma geral, Ele levou nossas pobrezas, nossas misérias lá na cruz. Lá na cruz. Então nós temos o direito de sermos ricos conforme a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E tudo mais eles serão acrescentadas. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Que abundância é essa? E muitas vezes, olha, não tem nada a ver com unção, irmãos. Isso eu vou falar mais especificamente sobre finanças. Tem líderes que têm unção, tremenda unção sim, mas não tem dinheiro para comprar um fogão, uma geladeira. Isso não é de Deus. Existem departamentos diferentes. Existe unção da palavra, de cura, e unção da finança também. É uma área diferente, é um departamento diferente. São departamentos. Quando você vai em magazine, tem departamento de linha branca, departamento de calçados. É diferente. Porque às vezes a gente fica perguntando, nossa, aquele pastor é tremendo, conhece bem a palavra, ele tem muito poder e autoridade, muita gente é curada, mas ele não tem dinheiro. Será que é o preço que ele está pagando? Irmão, que preço é esse? Se Jesus já pagou lá na cruz. Essa não é a cruz que você tem que carregar. A gente falou isso na aula passada, né? Então, tem que ter equilíbrio. E por outro lado, você vê, tem gente que anda só de carro importado, mas não tem unção nenhuma. Irmãos, nós temos que ter esse equilíbrio na palavra de Deus em todas as áreas,
conforme a palavra de Deus. Então, hoje eu falei enfatizando principalmente, lembre sempre disso, essas maldições foram canceladas, nós temos que saber resgatar esse direito, essa bênção que o Senhor já levou, já pagou por isso, para a gente não ser mais escravo do inimigo, escravo do medo, do inimigo, da pobreza, não, escravo da doença, enfermidade. Não, irmãos, nós somos livres, temos que saber viver essa vida livre. Então, só para encerrar, levou todas as condenações que nos era contrário, não deixa ninguém te condenar, irmãos. Já não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E também levou todas as doenças e enfermidades. E levou todas as misérias e pobrezas. Amém? O Senhor já levou isso lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, dúvida, perguntas, pode nos mandar. E mais para frente a gente vai abordando mais profundamente esses assuntos também. Amém? Hoje eu vou ficando por aqui. A paz do Senhor Jesus, paz e a graça, em nome de Jesus. Amém. Tchau.